como a teologia natural, genuinamente cristã, pode nos ajudar a lidar com o processo de secularização do mundo moderno? Acho que esse a aplicação, né? E aí, vamos aplicar isso aí agora, né? Vamos pensar, enquanto teoria, como que isso muda no nosso dia a dia. E eu acho que talvez essa seja a grande contribuição do trabalho do Alistair McGrath. Porque eu acho que é exatamente contra isso que ele está lutando, contra o secularismo, que ele vivencia muito na Europa, né? Faz parte da vida dele ali, né? Dentro da universidade, né? De Oxford, dentro provavelmente da igreja que ele pertence, ele acho que é anglicano, né? Então ele deve ver isso com muita clareza. E é muito interessante que ele fez um movimento contrário, né? Ele era ateu, ele vai para a pesquisa, ele se torna, e ele vai ah, reconhecendo a Deus. Então acho que isso é muito interessante dentro da própria história dele. E eu não li o livro O Surpreendido pelo Sentido, mas eu imagino que seja um tanto quanto biográfico, né? Que envolva essa questão dele de entender que mesmo quanto cientista, os limites da ciência, e é o que ele propõe, né? Que a ciência não pode dar sentido para a vida, né? Ela não dá significado, ela é limitada nesse aspecto. E portanto, essa teologia natural que ele propõe, ela é rica exatamente em nos dar ferramentas para apontar a problemática de uma secularização e também apontar para a gente como que nós, enquanto crentes e até a pessoas que queiram militar na parte da ciência, possam fazer isso de forma a honrar a Deus, a realmente glorificar a Deus através disso, sem ter que absorver um secularismo cientificista, um secularismo mesmo que aqui eu estou lidando com as coisas da terra, né? Então não tem nada a ver com Deus aqui. E ele está mostrando que não, tem tudo a ver com Deus, sim. E que isso aí faz parte, as mãos dos cientistas, né, os seus olhos, eles estão voltados para as coisas que Deus criou. E tem coisas divinas ali sendo apontadas. E essa obra do cientista não tem nada de secular, é super sagrado, porque tudo é sagrado. E é exatamente esse ponto que eu falei lá antes, né? Que ele é muito rico essa questão dele de não ser dualista, né? De propor uma visão de uma teologia natural não dualista. E eu acho que essa é a grande riqueza. E esse é o valor de mostrar que, enquanto reconhecemos que, de fato, Deus como Criador, Deus como Redentor, Deus como aquele que está redimindo o cosmos, e nós estamos exatamente lidando com esse cosmos, então a gente está fazendo uma obra, como diria Paula Timóteo, né, uma excelente obra, né? E essa é a ideia mesmo, de você estar lidando com as coisas de Deus. E portanto, não tem nada mais interessante do que nós que já entendemos o sentido da vida, o significado da vida, que as questões últimas já foram respondidas pela palavra, e agora nós podemos, então, usar da ciência e da boa ciência e fazer isso para a glória de Deus, né? Então, eu acho que o valor, inclusive, do ensaio dele está para com aqueles que querem militar na ciência exatamente nesse aspecto, de mostrar que dá para fazer isso sim, sem caminhar num secularismo, dá para fazer isso sim de joelhos, dá para o cara escrever um artigo sobre, sei lá, uma partícula física, né, ou sei lá, uma molécula, ou uma nova espécie encontrada na Amazônia, ou um vírus, ou coisa, e o cara olha, faz aquela pesquisa e no final do dia ele pode ajoelhar e dizer, Senhor, obrigado, porque tu nos deste condições de fazer isso e condições de poder glorificar o teu nome através da ciência e através dessas questões, e a gente aprender com isso, né? E acho que isso tem um valor muito grande dentro da proposta dele. Muito bom, perfeito. E o que me chamou mais atenção quando eu li o livro é que isso tudo vindo da pena dele, né, da caneta dele,
sei lá, do computador, sei lá de onde que ele escreve. E ele faz aquela curva que a gente mencionou no começo, chamando assim para as parábolas de Jesus, porque imediatamente o primeiro capítulo, capítulo 5º, depois que ele fala da transcendência, de tudo, o primeiro capítulo é sobre as parábolas. É como se ele estivesse falando exatamente tudo isso que você falou para os cientistas, para os caras que estão no topo da cadeia alimentar, do protagonismo da ciência, do mundo, falando assim, olha, vamos para poder fazer tudo isso aí, a gente tem que ter um jeito de fazer teologia natural que é canônico, que é oriundo das escrituras, que é um jeito bíblico, por mais que a gente sinta falta, hora de ênfases doutrinárias caras, confessionais nossas aqui, querendo ou não, me parece um movimento assim, do ponto de vista da ênfase que ele dá para a escritura, interessantíssimo que ele faz aqui, de falar assim, olha, a chave de uma nova abordagem de teologia natural está no olhar para a natureza como nos evangelhos nós aprendemos que o Senhor Jesus olhava e como que isso foi repassado para a igreja através dos escritos do Novo Testamento que eles viam também do Antigo e assim por diante. Canônica, ele está voltando os olhos de toda a comunidade científica acadêmica para as escrituras. A teologia natural é dependente da revelação geral, e eu acho que isso é um ganho muito grande quando por séculos a teologia natural foi cativa, a gente pode usar essa palavra, da especulação filosófica, da filosofia natural, do deísmo, da crítica bíblica e de tantos menosprezos que a Bíblia passou. Eu acho que isso é interessantíssimo. Eu acho muito legal porque ele está basicamente dizendo assim, eu estou convidando vocês a pensarem como Cristo e considerarem que Cristo via na natureza ilustrações do reino. E vocês podem fazer isso também, enquanto cientistas, né? Enquanto lidando com as questões da natureza, né? Enquanto lidando com a natureza. E só para dar um testemunho, né? Toda vez que eu levo meus filhos para a escola, eu tenho o costume de dar um beijo neles, abraçá-los e tal. E aí eu falo assim, filho, vai lá descobrir mais sobre as coisas que Deus revelou para a gente. E lembra-se disso, que você tá estudando, mas você está estudando as coisas de Deus. Não é da professora, é de Deus. E eu tento imprimir isso nele, porque eu quero desenvolver nele uma cosmovisão não dicotômica. E eu acho que é isso que ele está propondo no ensaio. Ele está insistindo com isso. E é por isso que ele vai para a palavra, é por isso que ele vai para coisas bem óbvias, como a parábola, ele vai para questões bem óbvias, como a própria encarnação do verbo, a trindade, ele vai para coisas que são fundamentais à fé cristã e que elas realmente apontam para uma vida não compartimentada, não quebrada, mas a coisa unida pelo próprio Deus, né, que foi quem uniu todas as coisas, né, e quem nos fez assim, quem nos criou dessa forma, ao nós lidarmos com as coisas físicas e espirituais sem uma separação delas, né, com a totalidade das coisas. E você falando de que ele utiliza-se do ponto de vista doutrinário, nem são doutrinas tão complexas, ele não tira da manga assim, um ponto doutrinário assim, super contemporâneo. Não fala da pericorese da Trindade, não. Nada, Da nada encarnação disso. do verbo, né? Eu acho que tem a ver até com a pergunta anterior, que ele está falando com uma Europa tão secularizada, ele está falando com cientistas assim tão engolidos pela secularização, que ele pode lembrar de coisas tão básicas assim que foram absolutamente deixadas de lado, que vai dar um estalo na cabeça dele e falar assim, nossa, é mesmo, a gente até sabe o que é isso, mas assim, a gente nunca tinha conectado essas coisas. E ele vai lá e só faz conexões simples, que às vezes a gente fica até esperando mais. Nossa, mas tá faltando isso aqui, tá faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O senhor não falou disso aqui, mas porque a gente tava querendo muito mais. E às vezes as coisas que a gente sou cansativo pra gente, ele foi exaustivo, assim, mas porque é a ortodoxia científica que ele meio que tem que fazer o jogo. Eu sempre gostei mais da musculação, né? É a musculação acadêmica, mas meio que assim, ó, eu li tudo, eu tô consciente do que vocês estão lidando, mas assim,
Você já pararam para pensar na mensagem do Evangelho da encarnação, Deus encarnado? E como que isso tem dimensões para a prática científica? Coisas muito simples, né? Mas bem construídas.